Bem-vindos à aula 1, logaritmo, do currículo mínimo de matemática. As condições iniciais para você aproveitar ao máximo desse curso, você precisa conhecer potenciação, por exemplo. Como é que você calcula a potência de um expoente natural? 9 ao quadrado, por exemplo, é igual a 81. Lembra como é que faz? Expoentes inteiros. Você se lembra o que acontece quando você coloca 9 elevado a menos 1 e 4 elevado a menos 2? Toda vez que você tiver um expoente negativo, você inverte a base e troca o sinal do expoente. 9 elevado a menos 1 é 1 nono. 4 elevado a menos 2 é 1 quarto elevado ao quadrado, dá 1 16avos. E quando o expoente é racional, por exemplo, 9 elevado a meio. 9 elevado a meio é a raiz quadrada de 9, e a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Propriedade de potências. Vocês se lembram como é que era a propriedade de potências? Multiplicação de potências com a mesma base. 3 elevado a x vezes 3 elevado a y é igual a 3 elevado a x mais y. Divisão de potências com a mesma base. 3 elevado a x dividido por 3 elevado a y é igual a 3 elevado a x menos y. Tá lembrando? Potência de potência. 3 elevado a x elevado a y é igual a 3 elevado a x vezes y. Você se lembra dessas condições iniciais? Se você tiver com alguma dificuldade, você pode estudar um pouquinho e depois voltar ao vídeo para aproveitar o máximo possível. Agora vamos fazer o seguinte. Para ter uma motivação em estudar o assunto de logaritmo, observa a situação problema abaixo. Na crise em 2020, uma pessoa resolveu vender tomates para ganhar dinheiro. A cada vez que revende tudo que comprou, ele aumenta o seu capital em 10%. Quantas vezes precisará repetir essa operação para multiplicar o seu investimento inicial por 75? Então, em cada vez que ele faz uma compra, ele vende tudo com um ganho final de 10%. Quantas vezes ele precisará reinvestir o dinheiro até multiplicar o capital por 75? Bom, toda vez que você tem um aumento de 10%, você pode calcular isso pelo acréscimo 5 do que você tem mais 10%, ou simplesmente multiplicar esse valor por 1,10. Quer ver? 500 vezes 1,10 é igual a 550. 10% de 500 são 50. Somando os dois, 550. Se o aumento fosse de 20%, o resultado do acréscimo seria conhecido multiplicando o que você tem por 1,20 e assim por diante. Ora, multiplicando sucessivamente por 1,10, eu teria uma potência 1,10 vezes 1,10 x vezes, algumas vezes, até obtermos 75 vezes o capital. Bom, a pergunta é, qual o expoente para obter 75 se a base é 1,10? Esta é a pergunta que nós temos que responder. Para respondermos, vamos ver alguns exemplos mais fáceis, mais simples. 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes vamos ter que multiplicar o 3 pelo 3 até obter 81? Ou seja, qual o expoente para obter 81 se a base é 3? Se você decompuser 81 em números primos, você vai ver que 81 é 3 elevado à quarta potência. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81, ou seja, x é igual a 4. Vamos ver agora um outro exemplo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 sucessivamente até obter 64. Quantas vezes teremos que multiplicar o 2 pelo 2 até obter 64? 2 elevado a x, x é o número de vezes que nós vamos multiplicar, igual a 64. Ou seja, qual o expoente para obter 64 se a base é 2? Você
decompondo 64 em números primos, você vê aqui do lado direito, dividindo sucessivamente por 2, né? 64 dividido por 2, 32, e assim sucessivamente, você vai perceber que você vai precisar dividir 6 vezes por 2, ou seja, 2 elevado à sexta é igual a 64. Então a resposta é x igual a 6. O que é logaritmo? Exatamente saber qual o expoente para obter um resultado conhecendo a base. Exemplo: qual o expoente para obter 125 se a base é igual a 5? Leia-se logaritmo de 125 na base 5. A resposta é 3. Ou seja, 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Ou seja, o expoente para obter 125 quando a base é 5 é igual a 3. Logaritmo de 125 na base 5. Resposta 3. Chamamos de logaritmo de A na base B o valor do expoente para a base B de modo a obtermos o A. Se logaritmo de A na base B é igual a x, então B elevado a x é igual a A. A é um número real, maior do que zero. B é um número real, maior do que zero, só que tem que ser diferente de 1. Mas por quê? Porque se B, que é a base, fosse igual a 1, quanto seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1? 1. Então, não podemos ter base igual a 1, senão não seria possível obter outro valor. Não seria possível. Então, indeterminado. Não é possível usar a base igual a 1. Então, a base tem que ser um número maior do que zero, não pode ser zero, tem que ser maior do que zero, mas tem que ser diferente de 1. Bom, nossa aula já está chegando ao fim. Vamos verificar os nossos conhecimentos? Você lê a pergunta e depois responde. Dá uma pausazinha no vídeo e depois vê a resposta. Ok? Vamos lá. Assinale a opção que melhor descreve o que é um logaritmo. Letra A. É o cálculo da base para obter um certo resultado de potência? Será que é essa? B. O valor do expoente aplicado sobre uma base conhecida para se obter um certo resultado? Opção C. É o cálculo de uma potência. Então, qual a melhor frase que descreve um logaritmo? Dá um pause, responda, depois continua o vídeo. Acertou se você marcou a letra B. De fato, o logaritmo é o valor do expoente que deve ser aplicado a uma base. A pergunta é: qual o expoente para obter 125 se a base é 5? Exemplo: logaritmo de 125 na base 5. Tá bom? Vamos para o próximo? Calcule o logaritmo. Logaritmo de 27 na base 3. Ou seja, qual o expoente do 3 para o resultado ser 27? Pensa um pouquinho, dá uma pausa e depois responde. Você marcou a letra B? Acertou. Resposta: 3 elevado ao cubo é igual a 27. Logaritmo de 27 na base 3 é igual a 3. Vamos para o próximo? Logaritmo de 4 na base 4. Qual é a resposta? Dá uma pausa, pensa um pouquinho, depois solta o vídeo e vê a resposta. Você achou que é a letra D? Acertou. De fato, logaritmo de 4 na base 4 é igual a 1. 4 elevado a 1 é igual a 4. Olha, fica a dica. Toda vez que a base for igual ao logaritmando, exemplo, logaritmo de 20 na base 20 vai ser igual a 1. Logaritmo de 30 na base 30 vai ser igual a 1. Sempre que o logaritmando for igual à base, o resultado é igual a 1. Tá bom? Vamos para o próximo? Logaritmo de 25 na base 5. Quanto é a resposta? Pensa aí um pouquinho. E aí, achou a letra C? Acertou. 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Tá? Então, logaritmo de 25 na base 5
é igual a 2. Vamos para o próximo. Esse é um pouquinho diferente. Repara a diferença do outro. Logaritmo de 5 na base 25. Qual é a resposta? Dá uma pausa, pensa um pouquinho, responde, destrava o vídeo e veja a resposta. Você marcou a letra A? Então, acertou. Logaritmo de 5 na base 25 é igual a 1 meio. Sabe por quê? 25 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 25. Quando o expoente é fracionário, você está tirando uma raiz. No caso, 1 meio é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, resposta letra A. Logaritmo de 5 na base 25 é igual a meio. Agora vamos para o último exercício. Logaritmo de 1/9 na base 3. Dá uma pausa, pensa um pouquinho, responde, depois solta o vídeo e veja a resposta. Então, o logaritmo de 1/9 na base 3, se você respondeu que a letra A é -2, acertou. Por quê? Porque 3 elevado a -2 é igual a 1/9. Lembre-se que 3 elevado a -2, o expoente é negativo. Inverte a base, troca o sinal do expoente. O inverso de 3 é 1/3. Troca o sinal de -2 para +2. 1/3 elevado ao quadrado é 1/9. Então é isso. Logaritmo de 1/9 na base 3 é igual a -2. Bom, ficamos hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pode ver o vídeo várias vezes até tirar todas as dúvidas. Vamos colocar alguns exercícios, vamos fazer alguns exercícios à mão para você ver como é que faz. E até o próximo encontro, até a próxima aula. Grande abraço, tchau, tchau.